Fala, amigo ligado no TSP. Estamos aqui hoje com o Luan Ribeiro, goleiro, porteiro aí do Água Santa. Valeu, Luan, obrigado. Um prazer falar contigo. Prazer é todo meu, boa noite aí, né? Muito feliz de estar participando. Valeu. Cara, você chegou recentemente no Água Santa aí para a disputa da Série D. O que você pode falar aí desse princípio de trabalho com esse novo clube, depois de você passar uns bons anos na Ponte Preta? Como tem sido a experiência? O Água Santa vem tendo uma certa dificuldade na Série D, mas que muitos clubes têm, né? A Série D é uma competição muito difícil, que você pega times de alto nível de vários lugares, times que não têm certeza no ano que vem se vão voltar, então é uma competição bem difícil. O que você tem achado até o momento? Realmente é uma competição muito difícil, né? Disputada, e acredito também que o nosso grupo é o grupo que está mais equilibrado na competição, né? Não tem jogo fácil, todos os jogos você tem duelos ali interessantes, assim, o nível até me surpreendeu um pouco e, igual eu falei, nosso grupo é o grupo mais, acredito ser o grupo mais equilibrado do campeonato, né? Então, assim, pode ver a diferença de pontos ali, tá tudo muito próximo. Uma vitória coloca a gente lá em cima, como também com a derrota a gente pode cair algumas posições, né? Mas eu acredito que o trabalho está sendo bem feito, a gente está com o objetivo aí na cabeça de classificar, né? E aí depois entra a fase de mata-mata, né? Que é uma situação atípica, mas nosso objetivo principal ali é a classificação. E acredito que mesmo com o grupo aí equilibrado, a gente tem condições, né? Vai ainda virar o turno, tem o último jogo do primeiro turno aqui. Então tem algumas rodadas ainda para a gente pontuar e tentar a classificação. Isso aí. Luan, você falou aí, o time de você, o grupo de vocês realmente muito difícil. E você vê isso pelos resultados mesmo, assim, vocês uma semana perderam de um time, depois vão, ganham da Portuguesa, ganham do Nova Iguaçu, aí depois vai lá no Espírito Santo, volta contra a derrota. Até agora, dos times que vocês enfrentaram, teve algum que chamou mais a sua atenção, assim, de você olhar e falar, pô, esses caras aqui, se a gente for longe no mata-mata, a gente provavelmente vai encontrar eles de novo. Eu acredito que é a própria Portuguesa, né? Um clube que aqui de São Paulo também, que a gente já conhecia bem, tinha se enfrentado no Paulista, né? Eles conseguiram manter uma base. E assim, acredito que é o do nosso grupo ali, um time que a gente pode encontrar para frente aí, né? E a gente conseguiu uma vitória importante com eles em casa, né? Mas, igual eu falei, é bem nivelado a competição, o grupo nosso, né? Então, acredito que os quatro times que classificarem ali no nosso grupo vão chegar longe na competição. Perfeito. E você perdeu os últimos dois jogos por conta de uma lesão no adutor, certo? Isso. E aí, mas em breve tá voltando já, falou que foi tranquilo. Né, assim, realmente teve uma lesão, né? Eu até achei que poderia ter tido só um edema, alguma coisa mais simples, mas teve uma lesão, precisa de um tempo de recuperação, né? No jogo do Rio Branco eu até tentei no aquecimento ali para ver como tava, mas estava limitando bastante, então optei por cuidar aí, por recuperar 100%. Já estou na fase final, acredito que mais uma semana no máximo ali, agora eu já voltar a treinar aos poucos com o grupo, né? Mas a recuperação tá sendo boa, tá sendo bem feita. Foi durante o jogo ou foi no treinamento que você acabou sofrendo essa lesão? Cara, foi no treinamento antes do jogo do Porto Vitória no Espírito Santo. Então, na verdade, o jogo do Porto Vitória eu já joguei machucado. Uhum, Aí tentei cuidar na semana pro jogo do Rio Branco, mas aí realmente estava incomodando e aí fui fazer os exames, né? entendi. Você chega aí no Água Santa depois de passar um longo período na Ponte Preta. Como foi pra você, assim, essa despedida, né, cara? Eu também pesquisei aqui, vi que você é de Campinas, então eu acredito que isso seja um fator que ajuda também, né? Contribui para você ter ficado tantos anos na Ponte, esse fator de ser a sua cidade natal, às vezes está próximo da família, e aí depois de tanto tempo você tá mudando para uma nova página, né? Como foi, cara, essa transição para você? Realmente, eu fiquei 5 anos ali na Ponte, né? E é um clube que eu tenho muito carinho, é um clube da minha cidade.
Pude crescer bastante ali dentro, foi muito importante para minha carreira. É, e a chegada aqui no Água Santa também me receberam super bem, uma oportunidade boa de trabalho e também, querendo ou não, próximo de Campinas, né? Tô aqui, tô em São Paulo e consigo manter certa proximidade aí com a família, com os amigos, então de adaptação foi bem tranquilo, o pessoal me recebeu super bem aqui também, tô muito feliz com a oportunidade. Perfeito. E hoje você reside em São Paulo, não tá em Diadema, você tá ali mais na beirada. Na verdade, no ABC aqui, né? Eu moro em São Bernardo, eu moro em São Bernardo, né? E aí vou todo dia ali pra Diadema, mas tudo muito próximo aqui, né? Tirando o trânsito, mas tudo próximo. Entendi. E, cara, também tava dando uma pesquisada mais a fundo. Eu não sabia, descobri ontem, quando eu pesquisei, que o seu pai foi jogador também. Tá certo isso, né? Sim, Gil? sim, foi jogador, foi E como atacante. foi pra você, assim, eu também, o meu pai não chegou a ser jogador, mas ele trabalha com futebol, ele é treinador. E como foi, assim, dentro de casa pra você, assim, foi um sonho quase que realidade, né? Assim, tipo, pra você virar jogador. O seu pai, se eu não me engano, ele era atacante. Isso, E isso. para você virar goleiro, como foi assim esse período da infância ali, essa transição para você ser jogador, essa relação com o seu pai? Foi um meio pelo qual eu cresci, né? Então, desde de que eu nasci, já estava inserido ali, né? Acompanhava bastante, às vezes ia com meu pai nos clubes e sempre gostei também, né? Então, acredito que foi além da gente nascer, né? Eu acredito que a gente nasce com o dom, com a vocação, assim, a gente vivenciou muito isso com meu pai, a família toda, né? Então, já cresci inserido no meio do esporte, no meio do futebol. E novinho, cara, você sai do Guarani e você vem jogar no Corinthians aqui nas categorias de base. E a gente sabe que o Corinthians é um dos principais clubes formadores do país aí. Realmente tem um investimento muito grande, né, na categoria de base. Você tem assim uma estrutura muito grande. Qual que foi a importância dessa formação na sua carreira, assim, o quanto você enxerga hoje, às vezes comparando até com algum colega de profissão, assim, que você olha e fala, puta, eu tive uma estrutura ali para me desenvolver diferente. O Corinthians também, assim como todos os outros clubes que eu passei ali na minha formação, foram muito importantes para mim, né? Desde novinho, ali com 9 anos, eu fui pro São Paulo, depois no Guarani no Sub-15 e fiquei no Corinthians por longos anos também, 5 anos e pouco, quase 6, que foi o maior tempo ali da minha formação. E muito importante, principal ali de você já estar inserido num lugar que busca título desde de novinho, né? Então, independente da categoria, já tem certa cobrança com resultado, com performance. Então, desde de adolescente, ele está inserido nesse processo, acho que ajuda muito, né? Conta muito para a formação, além de todo o suporte, toda a estrutura, né? E o desenvolvimento, o crescimento que eu tive ali, também sou muito grato por todos os lugares que eu passei na base. E quem você pegou nesse período de base do Corinthians, assim, que você jogou junto, que hoje tá aí nas cabeças do futebol, assim, mais famoso, assim? Cara, muito tempo eu fiquei com o Arana, com o Malcolm, né, que são da minha idade ali. O Carlos agora que tá na Inter, né? Morei junto com ele é de Campinas também, a gente morava junto lá em São Paulo. Muitos ali que, assim, passam muitos meninos de qualidade, né? Então, muitos ainda jogando, atuando, como também muitos já ficaram pelo caminho, né? Não é tão simples, é complicado. Às vezes a gente para ver foto de time, quando tá o time todo assim, e vê que mais da metade já parou, mas alguns ainda em atividade, alguns bem, muitas relações ali, muitas amizades, e foi um período muito bom. É a geração 97 ali, né, mais ou menos, que É, ganhou a copinha. 97, 98, é. Sim, esse time era bom. E você sempre quis ser goleiro, cara? Ou foi um pouco mais tarde a transição?
Não, desde novinho já no gol, né? Até, assim, época de escolinha, ia na linha e tudo, mas desde de novinho no gol. Fui pro São Paulo no Sub-11, então já tinha de 10 para 11 anos ali, já no gol. E você tinha alguma referência assim específica quando você era mais novo, um goleiro que você falava quando você fazia uma defesa, você gritava o nome assim, tem um cara específico ou são alguns? Ah, acho que mais, assim, acredito no Rogério Ceni, acho que também pela questão de fazer gol de vez em quando, né? Assim, a gente sempre acompanhava ali, eu gostava bastante, tem como referência, assim. Certo? Cara, na Ponte Preta, desse bom período que você passou lá, muita parte desse período você foi o segundo goleiro ou o terceiro goleiro. Acho que isso é uma coisa que a gente vê bastante, né? Goleiros que são muito competentes, que passam um bom tempo no mesmo clube, estão lá sempre que precisa, mas ficam com essa alcunha aí de ser o segundo ou o terceiro goleiro. Acho que a gente viu isso no Jailson, no Palmeiras, por exemplo, um tempo. O Denis era o substituto do Rogério oficialmente. Como que você vê, cara, essa situação do segundo goleiro, do terceiro goleiro, que muitas vezes você só vai jogar numa situação que o seu titular se lesione ou seja poupado, mas você tem que estar inteiro, tem que estar disposto para quando você ganhar essa oportunidade. Sim, a nossa posição ela não tem muita rotatividade, né? A gente desde muito novo já é ciente disso, já acostumado com isso. A gente busca sempre estar em evidência, jogando, atuando bem nos treinos também, né? Para quando surgir a oportunidade. E acredito que também para a nossa posição ali, às vezes você ter realmente uma sequência maior de jogo, ela vem com o tempo, né? Às vezes você pega muito goleiro que começa a jogar com 28, 29 anos, ele ter realmente uma sequência como titular, né? Porque são várias etapas antes, um só joga, né? Não tem muita rotatividade, mas é muito importante você estar bem no dia a dia, nos treinos, né? Porque a oportunidade ela não avisa e quando aparece você tem que estar pronto, estar preparado para atuar, para render ali, né? E dar conta do recado. É isso aí. E se você tivesse que descrever aí pra pessoa de casa, qual que é o estilo do Luan como goleiro? Você é um cara que é mais focado ali, talvez, no posicionamento, é um cara que é mais saltador, abusa mais do físico. Qual que é a sua principal característica aí como goleiro? Cara, eu acredito que muito importante para um goleiro é passar segurança, né, para o time. Então, eu acredito que você ser frio nos momentos que precisa ser. E eu costumo dizer que goleiro você tem que pegar as bolas fáceis, né? Não titubear nas bolas fáceis e de vez em quando fazer um milagre. Isso aí eu acho que faz parte porque mantém certa regularidade, né? Acho que é muito importante para o goleiro. Não adianta também você fazer muitas defesas difíceis e nas fáceis também ter muito gol duvidoso. Então acredito que você manter regularidade, passar segurança para o time, frieza nos momentos que precisa ser passado e acredito que basicamente isso. E agora acho que isso aí que você falou é um assunto que é muito debatido até na seleção brasileira, assim. Acho que o Alisson, né, é um cara goleiro vitorioso demais, muito técnico, muito tudo, mas o comentário do espectador médio, né, o torcedor médio que só vê o jogo da seleção, é que ele não é um cara que faz milagre, por exemplo, é um cara que só pega as bolas fáceis. O que você acha sobre esses caras que atualmente são os goleiros convocados da seleção? Alisson, Ederson, agora o Hugo Souza. Quem que você vê assim, você olha e fala, pô, esse cara aqui eu acho que ele deveria ser o nosso representante? Cara, realmente o Alisson e o Ederson ali eu tenho como referência, né? Para mim hoje os dois ali na posição da seleção, eles são indiscutíveis, né? E cai nisso que a gente conversou agora, sobre regularidade. Eu gosto muito do estilo de jogo do Alisson, do Ederson também, né? Os dois, para mim, são as principais referências ali. E eu acredito que vem coisa boa ainda para os dois, né? Acredito que eles ainda
vão ser convocados mais vezes e eu gosto muito do estilo dos dois, acho que regularidade e milagres também, né? Às vezes o pessoal não vê, não fala tanto assim, mas eu vejo bastante e eu gosto do estilo dos dois. Eu também, eu sou fã, eu sou defensor. O pessoal gosta muito de falar mal do Alisson porque ele não fez milagre assim nos momentos que a gente precisou, mas Sim. esquece que ele já fez em vários outros. E Né? se E no, você clube- no clube também, né? Mantém uma regularidade muito boa ali, né? É ídolo no Liverpool, então é um dos principais goleiros hoje do mundo, né? Com certeza, todo ano ele bate lá nas cabeças. Isso. E, e do futebol brasileiro, assim, se você tivesse que, considerando que Alisson e Ederson são os picas, se tivesse que levar um terceiro que atua no futebol brasileiro, se tivesse que escolher um, qual que seria hoje em dia? Cara, é difícil falar assim de escolher um, mas eu acredito que o goleiro brasileiro ele tem um nível muito bom se comparado com os goleiros de outros países, né? Você pega assim no Campeonato Brasileiro é muito nivelado, o nível para dos goleiros eu acredito ser um nível muito bom, né? Não sei se em outro país a gente tem dentro de uma posição só assim um nível é bem nivelado. Para mim o goleiro brasileiro ainda está um pouco à frente na parte técnica, assim, né? E se fosse para colocar um assim que eu gosto muito de acompanhar é o Fábio hoje, né, cara? O pessoal fala bastante da idade dele, assim, mas para mim é indiscutível também. Ele é. E você tem alguma defesa, cara, que você leva, assim, no futebol profissional como a sua grande defesa, assim, pô, ou um jogo, fala, pô, esse jogo aqui eu agarrei pra caramba. Cara, vou colocar como agora, né, no Água Santa aqui, que eu achei que foi importante no Paulista. Eu tive minha estreia aqui no Água Santa contra o Palmeiras. Foi um jogo muito, muito bom. A gente conseguiu um empate ali. Eu pude fazer boas defesas no jogo. E no jogo contra a Portuguesa também aqui em casa, que pude fazer uma defesa no final ali e ajudar o time. Coloco essas duas situações mais recentes, assim, aqui no Água Santa mesmo. Perfeito, está no auge. Valeu, Luan. Desejo boa sorte aí, boa recuperação pra você, boa sorte pro Água Santa. Tamo na torcida, que tudo dê certo aí nessa Série D e na sequência da carreira aí também, tudo de bom pra você. Eu que agradeço aí, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, né? Muito feliz aí, agradeço as palavras e espero que a gente possa fazer uma campanha boa aí e brigar pelo acesso. Perfeito, tamo na torcida. Valeu, irmão. Boa noite. Valeu, Tudo boa bom. noite aí, obrigado, parabéns pelo trabalho. Valeu.